No mês da mulher, eu quis ir além das homenagens óbvias. Eu quis ouvir histórias de mulheres reais, de mulheres que celebram coragem, ação, legado e que merecem ser contadas. Mulheres que constroem caminhos no trabalho, na vida, que persistem, que se reinventam. Mulheres que fizeram escolhas importantes, que enfrentaram rupturas e que seguiram adiante com determinação. Eu sou Giovana Tarazzi Jurka e essa é a segunda temporada e especial do Além do Óbvio, Mulheres que Constroem Caminhos. Ela é uma mulher que acredita no tempo, no gesto cotidiano e na força das histórias que insistem em ficar. Manter um projeto editorial vivo por tantos anos não é só uma conquista profissional, é um ato de resistência. Ela acredita na mídia impressa, no papel como território de memória, capaz de registrar a vida que pulsa na cidade. O ordinário, o dia a dia, aquilo que muitas vezes passa despercebido, mas que diz tudo sobre quem somos. No plano pessoal, a sua maior vitória talvez seja o equilíbrio. Nunca desistiu de criar espaço para que a sustente, o movimento do corpo, a leitura, o cinema, as séries, a vida espiritual, que tanto dá sentido ao seu caminho. Ela carrega consigo uma ideia simples e poderosa, emprestada de Procurando Nemo. Continue a nadar. Quando tudo parece difícil, quando tudo parece calmo demais, a resposta é a mesma. Seguir em frente, continuar, porque viver é isso. Hoje, na temporada Mulheres que Constroem Caminhos, nós recebemos essa jornalista espetacular, que transforma persistência em prática, sensibilidade em método e caminha em legado. Seja muito bem-vinda ao Além do Óbvio, Bel. Quero agradecer a tua presença aqui, tô muito feliz demais, te admiro absurdamente, então fiquei muito lisonjeada que você aceitou meu convite. Eu queria que a gente pudesse aproveitar esses minutos aqui para sugar o máximo que eu puder dessa mulher, né, nessa temporada que é tão importante, especial para mim, de homenagem às mulheres, mulheres que constroem caminhos. Eu queria começar te perguntando sobre o jornalismo, sobre como surgiu na sua vida. Queria que você me contasse essa trajetória. Olha, o jornalismo para mim sempre foi uma opção, assim, de vida, né? Eu sempre achei que... Primeiro, assim, quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, eu sempre pensei em um jornalismo de guerra. Eu sempre achei que você mostrar onde o homem é capaz de chegar, você conseguir retratar esse mundo, você consegue retratar a humanidade. Isso era um pensamento. Aí eu vim para Ribeirão, fiz a faculdade e aí a gente, na faculdade, resolveu fazer um projeto em Ribeirão, porque Ribeirão, naquela época, tinha um jornal que era o Jornal Cidade, mas era um jornal declassificado. A parte de jornalismo que tinha era de agência de notícia, então era notícias de fora, notícias do Brasil. Tinha muito pouquinho material de Ribeirão. A cidade muito forte no rádio, né? A cidade era forte no rádio, e a TV Ribeirão estava recém chegando, reproduzindo o conteúdo da Globo e com pouco jornalismo ainda local. Então a gente, na faculdade, vamos fazer uma revista, e aí pensamos numa revista que era um formato grande, era toda em preto e branco. Naquela época, imagina, o povo nem vai sonhar que não existia computação ainda, isso era 1986, momento que a internet, os computadores estão entrando no mercado. E aí a gente resolveu fazer, e aquilo para mim era assim, é um começo do jornalismo, eu queria escrever, e só que quando a gente começou, alguém precisava buscar o recurso para fazer aquele projeto dar certo. E eu engraçado, né, porque eu sou tímida, eu não sou uma criatura muito... É engraçado isso, né? Quando eu tô atuando, que eu tô trabalhando, eu acho que eu sou mais despojada, mas no todo, assim, eu sou mais reservada.
Mas aí, assim, ó, tem que procurar os empresários, explicar o projeto. E quando eu ia vender o projeto da revista, eu era muito boa para contar aquele sonho que a gente estava tendo. E aí todo mundo falava, nossa, primeiro que eu, uma criaturinha pequena, toda descabelada, continuo descabelada. E aí chegava, falava aquilo, os empresários olhavam e falavam assim, coitada, né? Tá com esse projeto aí, vamos ajudar. Era muito mais média do que mídia, né? Mas aí a gente foi fazendo, aí a gente fizemos algumas edições, e é claro que logo nas primeiras edições a gente já tinha, a primeira tinha dado um baita de um retorno, a segunda mais ou menos, a terceira já, né, não tinha mais dinheiro. Falei, bom, o que nós vamos fazer? E aí é que entra uma coisa que eu não sabia que eu tinha, que é a coisa de, não, eu só vou parar de fazer isso quando isso tiver dado certo, senão não faz sentido, né? E aí eu fui insistindo. E aí vem toda essa história que tem 40 anos, muitas idas e vindas, muita reestruturação, repensar como que a gente faz, de que jeito que a gente faz. Eu me lembro que num determinado momento, sei lá mais final da década de 90, eu falei, eu preciso fazer com que essa revista seja conhecida. Um dia eu andando de carro, pensei, falei, já sei, eu preciso saber quantas casas tem em Ribeirão. Aí eu, ali no carro, já tinha telefone na época, né? Pego o celular e liguei no Daerp para perguntar quanta tem a conta de água. O Daerp era mais fácil porque era uma empresa local, né? A CPFL era mais complicada, que era uma empresa mais difícil de você chegar. Eu, conhecendo o pessoal lá, me escuta, quantas casas, quantas contas de água vocês emitem, né? Quantas casas tem em Ribeirão? Falam umas 120, mais de 120. Falei, bom, se eu fizer uma revista com 100 mil exemplares e botar uma revista em cada casa, eu acho que esse negócio vai ser um sucesso. Olha. Que maluca. Aí falei, bom, tá bom. Aí eu cheguei, na mesma hora eu já liguei pra gráfica, imagina, febril, completamente febril, né? Liguei pra gráfica e falei, escuta, pra dona da gráfica, como é que a gente faz pra rodar uma revista com 100 mil exemplares? Sei lá, a gente rodava a revista com 10 mil, 15 mil exemplares. Uau. Aí ela falou, bom, pode rodar, mas... Só que ela não me contou que ela só tinha máquina plana. Pra você rodar uma quantidade dessa, tem que rodar numa rotativa, que é mais rápido, né? Aí ela falou, vai demorar uma semana, mas a gente pode rodar. Falei, então faz um orçamento para mim. Eu vou procurar patrocinador e a gente vai fazer esse treco. Eu sei que foi um sucesso, assim, comercial foi uma maravilha. Porque custa tanto, aí eu botei quantas páginas eu tinha que vender, quantos mil eu tinha que cobrar. E eu comecei, falei, você vai fazer uma revista com 100 mil? Falei, eu vou fazer uma revista com 100 mil, vou botar uma revista em cada casa. Aí, é claro, consegui convencer as pessoas a fazer isso. Eu sei que a gente acabou fazendo umas 7 edições com 100 mil exemplares. Uau! Bel, você sempre foi essa pessoa visionária? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que busquei saída. Tá. Eu acho que eu sou uma criatura sobrevivente. Eu não acho que seja... não, eu acho que na necessidade eu criava o projeto. Na necessidade de falar... Como que eu posso avançar? Aí apareceu uma ideia e eu falei, eu acho que é por aqui. Eu acho que tem uma coisa muito legal que a Elizabeth Gilbert, que fez Comer, Beber, Comer, Amar e Rezar. Eu nunca sei como é a ordem do livro. Ela tem um livro que chama A Grande Magia. E aí ela conta, nesse livro dela, que as ideias, elas estão aí procurando lugar para elas se inserir. Eu acredito muito nisso, que o mundo está aí, cheio de coisas. Você olha para um lado, você olha para o outro, você conversa com alguém, que as coisas estão aí. Aí, de repente, você olha e fala assim, se você estiver aberto, vai entrar. Muitas vezes você já viu alguém falando, você já viu alguma coisa que você gostou muito, você diz assim... Nossa. Como que a pessoa pensou nisso? Por que eu não pensei nisso? Essa ideia é minha. Você vê um texto bom, bem escrito, você fala, como é que eu não escrevi isso? É que às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é um texto muito básico. Você fala, por que eu não pensei nisso? Isso é tão bom. Porque a ideia chegou para aquele que estava com o coração aberto, com a mente aberta. Então, eu acredito muito nisso. E eu tento ficar, na medida do possível, principalmente nos meus momentos de solidão. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar muito sozinha. Então, eu gosto de andar sozinha. Por exemplo, às vezes eu estou andando, ouvindo um podcast... E daqui a pouco minha cabeça some. Eu não estou ouvindo nada. Eu sei que ali vai aparecer alguma coisa. Às vezes eu estou rezando.
tô rezando lá um terço. Aí daqui a pouco eu não tô mais prestando atenção, né? Eu falei, alguma coisa tá vindo aí. Então eu acho que você tem que estar pronto sempre para isso. Então eu não acho que seja assim, ai, gênia. Não. Eu acho que... Mas você validou muito essa mulher de sucesso. O que eu quero te perguntar, assim, para além dessa criatividade, porque você tem isso, né, de descobrir as soluções, as coisas, mas você também é muito executora, né? Ah, sim. Não, mas porque aí, assim, meu barato é isso. Eu gosto de fazer, de pensar uma coisa, eu gosto de fazer ela virar, e depois que ela fica pronta, eu fico muito deprimida. Mesmo? Mesmo. Eu nunca fico assim feliz, você consegui fazer isso. Não, para mim. Mas aí você tem essa necessidade de buscar outra coisa, novo projeto. Um novo projeto, sempre. E assim, o Murilo, que é meu sócio, ele sempre diz que eu sou um buraco sem fundo. Que toda vez que eu termino uma coisa, você pode ter certeza, minha energia cai barbaramente. Assim, você não vai me ver assim, o negócio saiu, ficou ótimo, ficou. Todo mundo tô feliz, satisfeita. tô satisfeita. Não, eu não consigo. Eu sempre tô querendo. Aí assim. E não é nem querendo, tipo, fechou, eu já começo outra coisa. Não, eu fico triste, parece que eu perdi alguma coisa, porque eu fico tão envolvida naquilo. E assim, quando você faz um projeto, você vê tanto aquilo, que chega uma hora que você já não tem mais graça aquilo. E é assim, quando você está construindo qualquer coisa, o cara que está construindo um prédio. No começo que ele vai subindo, aquele negócio deve estar Aí na hora que ele tá pronto, ele vê 500 vezes, e na hora que tá pronto ele fala, não, eu acho que é isso. Mas você é uma pessoa incansável também, ou você é dessas pessoas que isso aqui não tá caminhando, você vai até a coisa dar certo, ou você, vou parar aqui e vou começar um outro... Eu esgoto, mesmo quando não dá certo. Sim, 40 anos de revista. Não, eu esgoto assim, tipo, coisa que eu fiz, que eu testei, que eu tentei, que não deu certo, que ficou muito ruim. E eu falo, nossa senhora, isso aqui foi uma péssima ideia. Coisa que não dá certo. Então, mas falando assim, às vezes o projeto, ele não é o projeto em si que não dá certo, mas às vezes você tem momentos de um mesmo projeto que deu certo que vai ter altos e baixos. Me explica uma questão. 40 anos de revista. Isso é um projeto e tanto, né, para uma mulher precursora, né, numa cidade que não tinha, né, você inventou a roda aqui disso. Me diz, esses altos e baixos, e como que você lidou com então, tudo isso? é isso, com os altos e baixos, aí quando você fica triste, aquilo que eu estava comentando com você antes, sem mais nem menos, às vezes eu fico entristecida, e aí eu tento descobrir por que eu tô triste. E aí eu tenho que dar um tempo para tentar. Eu ainda não descobri porque que eu estava triste ontem, mas eu sei que alguma vai chegar para me mostrar o que é, porque tem alguma coisa pegando. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa me jogando, sei lá, me mostrando que tem alguma coisa que não está bom. Mas eu não sei o que é ainda. Não sei se é alguma coisa do projeto, se é alguma coisa que eu ainda não consegui nesse projeto dos 40 anos. Mas tem alguma coisa. E uma hora chega. E aí na hora que eu descubro o que é, alivia e a gente toca pra frente. Nada que eu fique assim... remoendo. Eu entendo que aí tem uma coisa assim, que é muito maior do que eu. Eu continuo, vou trabalhar, mas eu sinto que eu tô assim, arrastada. Eu não vou para casa e falar, não, eu vou pegar um livro e vou ficar lendo um livro. Não consigo, eu fico tentando. Sei que aquilo não tá bom, Tento ver uma série, não gosto. Tento ouvir uma música, não gosto. Tento ver um filme, não gosto. Tudo tá ruim. Aí, de repente, uma noite... Aí, quando eu acordo, eu já sei. Pronto, tô bem. Bel, 40 anos de Revide é um projeto que eu sei que é o projeto, né? É muito importante. Vamos falar de marcos. O que você teve nesses 40 anos? Coisas que realmente foram significativas, que você coloca como, olha, isso aqui foi realmente uma coisa que eu olhei pra você mesmo enquanto profissional. Nossa, me senti realizada. Sabe que não tem assim nada assim que tenha assim marcado? Quando a gente completou 5 anos, puxa vida, 5 anos. Quando a gente completou, e todo ano, cada ano que a gente completava, eu sempre comemorei, é que nem aniversário. Acho que você tinha que comemorar porque é mais um ano que a gente venceu mais um percurso desse caminho aí.
Aí depois, e sempre, eu nunca deixei de comemorar. Então, cada data redonda, sempre a gente fazia um projeto mais bacana. Aí ficava pensando, não, o que eu vou fazer quando 10 anos, o que eu vou fazer quando completar 15? Mas no 11 eu estava fazendo alguma coisa, no 12 também. Então, nunca foi uma coisa que... Eu acho que tem um momento que é marcante, mas não do ponto de vista do projeto, mas eu acho que do ponto de vista, de uma maneira geral, que foi 2020, a pandemia. Acho que a pandemia ela é emblemática. Ela é emblemática para um monte de coisa. Ela colocou a gente em contato com esse mundo que está passando por uma transição absurda. Então, pensar, aí eu acho que a gente pôde refletir que o mundo estava consumindo diferente, consumindo comida, roupa, informação, tudo estava diferente. Então, pensar 2020, para mim, é um marco. É um marco, assim, um marco bem... Era um momento que a gente estava, assim, a revista... porque, assim, acho que eu vou falar do Brasil agora. 2014, que foi o período da eleição, da reeleição da Dilma, tivemos 2013, que foi um ano muito complicado para o Brasil. Aí, em 2014, a gente teve aquele momento que a gente não sabia o que estava acontecendo com o país. Tinha uma eleição muito dividida, muito acirrada. E aí, quando chega 2015, que os números... Todo mundo sentindo que o ano não estava muito bom. Mas quando chegou o final do ano, que a gente chegou à clareza de que a gente estava numa recessão, aquele momento é um momento muito, muito sintomático para o mercado. 2015, final de 2015... que a gente estava numa recessão de 3,8 negativo. 2016, a mesma coisa. 2017, também problemático, porque aí você tem todo o período da Dilma, do impeachment da Dilma, daqueles 2 anos do Temer, politicamente o país estava muito confuso. Aí, 2018 para 2019, a gente tem a eleição do Bolsonaro. Em 2020 a gente tem uma pandemia. Então a gente tem 5 anos aí que na verdade, se não faz esse recorte, você não entende o país que a gente está vivendo. Então aquele momento, esses momentos foram muito... Acho que desses 40, a gente passou por todos os planos de governo, todas as moedas. Exato. Então a gente teve assim, a gente viveu isso muito fortemente. Só que quando você começa a trazer a coisa mais para cá, quer dizer, 1988, uma Constituição, tudo isso a gente foi acompanhando, né? E só que tem esse momento que o país meio que dá uma quebrada, assim, uma coisa que o país se mostra mais. Então, eu acho que, basicamente, a gente sempre soube que o nosso país era um país conservador, que a gente tinha pensamentos ainda muito retrógrados, a gente tem um país muito desigual, a falta de oportunidade é um negócio que choca muito. Então, tudo isso, quando você está num certo lugar na sociedade... vamos dizer assim, de sucesso, você é um empreendedor, né? Você meio que parece que não está prestando atenção nisso. Mas se você bota o olhar um pouquinho mais, um pouco mais de cuidado, você vê que não é muito certo isso, né? Isso negócio não vai dar certo. Essa conta não fecha. E você sempre teve esse olhar, né? Você é essa pessoa que se preocupa muito com eu sempre tive, mas eu acho que isso, na medida que isso vai, que a própria sociedade vai se corroendo, você vai prestando mais atenção. Porque você não acha muito certo isso, não. Um país que precisa de muita educação, né? Um país que é deseducado, né? É um país que precisa resolver coisas ainda muito básicas. Então você fica pensando, puxa vida, eu estou 40 anos trabalhando e eu continuo falando das mesmas coisas. Eu me lembro que a primeira reportagem que nós fizemos da Revide, o título da matéria era assim: Ribeirão cresce, mas não toma jeito. Se eu pego essa matéria 40 anos depois... Está atual. Está atual. Como assim? Como que a gente não conseguiu fazer? E eu sinto a mesma coisa, não só de Ribeirão, mas do Brasil. Como é que a gente não conseguiu perceber que tudo estava se corroendo, né? Que tudo estava se... Ao invés da gente... Eu acho que o Brasil também avançou em muitas coisas, mas também acho que podia ter avançado muito mais. Então, quando eu
penso nisso, eu vejo o meu papel nisso, né? Então não dá para você ficar... E eu acho que quando a gente pensa no Brasil, esse país dividido, é assim, é o país do condomínio fechado e é o país da rua. O país da rua que está precisando falar. Na hora que você vê que 2013 o país saiu, foi para a rua dizendo, não quero isso. E uma hora vai acontecer de novo, porque há um cansaço que precisa ser resolvido. Como que se resolve isso? Com mais educação, com uma saúde mais... assim, se eu tenho um plano de saúde, eu fico mais ou menos preservada, porque eu tenho um plano de saúde e eu não me preocupo, e tenho um plano de saúde geral que chama SUS, que eu posso utilizar, mas eu não uso porque eu sei que ele não vai me atender. Como assim? Né? Bel, você, obviamente, para além da jornalista, é uma empresária. Só que você é uma mulher muito consciente, né? Toda a sua colocação de vida tá dentro dessa consciência muito absoluta. Onde que mora em que mulher que mora essa consciência? É na profissional? É na empresária? Onde que tá isso? Eu acho que tá em mim, porque assim, não dá para eu dissociar. Então, na hora que eu vou lá, que que é a grande dicotomia, né? O grande paradoxo. Eu faço uma revista que a priori a cidade entende que é uma revista para rico. Exato. Eu não faço uma revista lá na periferia, eu faço uma revista que circula no alto da cidade. Exato. Aí as pessoas falavam assim, não, você tem que perguntar para as pessoas o que elas querem ler. Eu falei, não, eu não tenho que perguntar para as pessoas o que elas querem ler. Eu tenho que oferecer algo para elas lerem. Porque senão, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar uma pesquisa, perguntar, aí eu vou ficar fazendo... Não, vamos tentar ofertar para essas pessoas uma informação que ela não tenha, algo que ela não saiba, algo que não está dentro do universo dela. Eu posso até fazer, e eu faço muitas concessões. Eu sou uma pessoa que aprendeu muito cedo que não adianta, eu não quero que o mundo pense como eu. Eu entendo que tem um mundaréu de gente que não está nem um pouco preocupado com o meu discurso, com o meu sofrimento, se esse é o teu sofrimento, o meu sofrimento passa por outro lugar. Tá tudo certo. Agora, eu não posso me abster de ter esses sentimentos para viver uma persona que eu não sou. Então as pessoas, os empresários que convivem comigo, as pessoas que convivem comigo, sabem o que eu penso, sabem o que eu defendo. Agora, quando eu faço uma revista que eu sei que é para ele, eu sei que eu também tenho que atendê-lo. Então isso é minimamente eu entender que tipo de produto que eu tô fazendo, né? Então, para mim, tá em mim. Se isso tá em mim, tá numa equipe que tem que entender. Muitas vezes eu tenho jornalistas que são infinitamente mais aguerridos do que eu. E nessa hora que eu tenho esses jornalistas, eu tenho que... Escuta, olha só, olha com quem que nós estamos falando, né? Então, e é um equilíbrio. E você sempre teve esse equilíbrio? Sempre foi, não é uma coisa que... Sempre, sabe por quê? Porque desde o começo eu tratei muito diretamente com essa categoria profissional. Então, que eu estou falando de uma cidade que ela é uma cidade aspiracional. Então, quando a cidade ficava circundada no centro de Ribeirão, o legal, o bacana, o chique, o que era diferencial era morar num daqueles prédios do centro. A cidade foi subindo. A cidade foi subindo, daqui a pouco ela vai chegar lá. Ela já chegou. Vai chegar em Cravinhos, talvez ela vai chegar em Araraquara. Exato. Porque ela está subindo e as pessoas estão subindo. Então, quem é que está ocupando esses espaços que antes eram ocupados pela elite de Ribeirão? Vamos ver. Talvez seja alguém que morasse nos Campos Elíseos, porque o cara quer isso. Eu tenho um carro A, eu quero um carro A mais X, eu quero crescer. É óbvio, o ser humano quer isso. Ele é aspiracional, ele não nasceu naquele lugar, ele quer ficar naquele lugar. De conformismo. E o Brasil ainda é um país em que tem uma mobilidade social. A pessoa pode ascender. Assim, eu estava lendo o livro do Edouard Louis, que é o francês, agora que é o francês mais cultuado aí, que é um garoto que nasceu num lugar muito pobre,
muito, ele tem 30 e poucos anos, e ele nasceu num lugar muito miserável na França. Então a gente, quando pensa na Europa, a gente pensa que lá está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Lá também tem morador de rua, tem uma grande maioria dos problemas que tem aqui. Então, e aí ele conseguiu ir para um outro lugar através da literatura. E o que ele fez? Ele é altamente autobiográfico. Então, todas as histórias dele, ele conta como foi aquilo, como é que era aquela vida de violência, como é que era aquela vida de pobreza. E isso, a gente está falando de um cara que nasceu no norte da França e que passou por tudo isso, para até ele chegar a Paris e conseguir o que ele conseguiu, ele teve uma trajetória muito, muito sofrida. Muito mais sofrida, que eu nunca passei pelas coisas que ele passou. Então, todas as coisas que são, que eu acho que tem isso, né, que é a coisa de você ascender, de você ir procurando melhorar de vida, eu acho que isso é do humano, né? Ninguém quer ficar num lugar estanque, né? Todo mundo... E trabalhar essa consciência também, né? Sim, sim. Quem são as mulheres que te inspiram? Nossa, tem tantas, assim. Por exemplo, a Annie Ernaux, que é a outra francesa, que também tem a mesma história. Ela também nasceu numa família, só que uma família um pouco mais também pobre, e ela também conseguiu sair pela universidade. Ela ficou professora, depois ela também os livros dela são autobiográficos, conta a história do pai, da mãe, e é muito assim importante você perceber que não tem nenhuma vergonha nisso, sabe? Que tem até um certo orgulho e se desnudar para dizer, olha, eu tinha vergonha do meu pai, eu tinha vergonha da minha mãe. Isso é muito libertador. Exato. Porque na hora que você começa a entender que todo esse processo da desigualdade, as pessoas tiveram as mesmas oportunidades, nas mesmas escolas. Então, é óbvio que uma criança hoje que ela tem uma condição de vida, de educação diferenciada, a possibilidade dela dar errado é muito menor do que uma pessoa que nasceu numa favela, né? Então, a possibilidade dessa pessoa que nasceu na favela aí as pessoas ficam falando em meritocracia. Aí isso me dói o coração, né? Porque aí não tem, né? Me dá condições iguais para duas pessoas, o mesmo cara da favela, o cara que nasceu na Zona Sul, as mesmas condições de educação. Aí nós vamos ver quem pode chegar lá. Aí é individual. Como é que você vai fazer a apreensão desse mundo, do que você aprende, do que você escuta, do que você vê? Essa sua inquietude, né? A gente já conversou em outra oportunidade, você demonstra isso desde meninota, né? Sim. E uma coisa que eu acho realmente me instiga toda vez que eu te ouço é ver que isso não passa e que é perene na sua vida. Porque eu acho que isso tem muito a ver comigo, né? Como eu percebo o mundo. Como você percebe o mundo. Se eu percebo o mundo assim, se eu vejo o mundo assim, eu não posso assim, agora eu não é porque eu tô num jantar de 1000 talheres que eu vou esquecer que assim, posso estar num lugar mais assim, a primeira coisa que eu vou olhar é quem é que tá me servindo, né? São valores muito enraizados, né, Bel? Eu queria ficar aqui falando muita coisa, porque não é segredo, né? Eu te falei, entrega um conteúdo lindo. Eu me perco te ouvindo. O dia que a gente tava conversando, a gente ia se perder nos nossos compromissos. Você nos seus, eu nos meus. Mas eu não queria que você saísse daqui sem falar um pouquinho desse projeto de 40 anos, porque, para além da pompa, ele tem tanto propósito e tanto significado, e disso que você entregou aí, que quem tá nos assistindo tem a oportunidade de entender e eu falo isso, eu sou uma pessoa que me posiciono naquilo que eu realmente acredito e sou muito intuitiva, viu, Bel? Eu sou uma pessoa que eu falo, lógico, não sou perfeita, erro, mas assim, as coisas que eu realmente tenho ali, diz a minha avó que é Espírito Santo, né? Mas eu tenho muito essa coisa da intuição, e conversando com você sobre esse, é um projeto de propósito, então eu queria mesmo que você aproveitasse esse espaço para falar um pouquinho desse projeto. Então, o que aconteceu? O que eu percebi, né? Eu tinha... a gente cansou de fazer matérias, Ribeirão cresce, mas não toma jeito.
N matérias. Tem uma capa da revista que a gente fez, que é um garotinho numa favela. Imagina, fazendo uma revista em papel couché, colorida, e é um garotinho numa favela comendo terra. Comendo terra. É uma capa de uma revista que eu fiz. Naquela época eu tinha sócios que eram sócios que estavam querendo ganhar dinheiro com a revista. Tinha que os caras viram aquela revista e falaram, você não tem jeito, você é louca. Isso aqui não vai virar. E aí eu entendi que assim, como é que eu posso ter um sócio? Eu quero ganhar dinheiro também. Peraí, dinheiro é legal, né? Dinheiro te dá a possibilidade de você fazer baitas viagens legais. Então, como eu vi aquilo tudo, eu falei, como é que eu passo além, dou um passo a mais para fazer alguma coisa que faça sentido, que não fique só na reportagem, além da reportagem. Aí, quando foi no final de 2024, eu recebi um chamado do Padre Chico, que é o padre da catedral, dizendo assim, eu vou jogar a toalha, essa igreja vai cair. Aí eu falei para ele, deixa eu te falar o que eu penso, né? Eu acho que se essa causa da catedral não virar uma causa da cidade, não vai rolar. Então, vamos fazer um trabalho para a gente trazer a comunidade, não só a comunidade que frequenta aqui, mas a comunidade pensante dessa cidade, para que essas pessoas entendam que isso aqui é um patrimônio histórico. E aí a gente conseguiu fazer um movimento tão bacana, foi tão legal, as pessoas se juntaram nesse projeto, a gente começou arrecadando no dia que a gente fez o primeiro encontro, que era com 10 empresários, 20 mil reais, e a gente precisava de 15 milhões. Então, naquele dia, todo mundo olhou para o outro e falou, com 10 mil, nós não vamos chegar nos 15 milhões nunca. Mas assim, a gente foi fazendo tanta coisa, que a gente fechou o ano de 2025 com quase 5 milhões. Envolvendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali. E um projeto a muitas mãos, mas a muitas mãos. Então, só que assim, todo esse projeto, eu fiquei muito na costura, sabe? Na costura dele, na ligação das pessoas. Aí eu pensei, a revista vai fazer 40 anos, eu precisava pensar alguma coisa que fosse como essa coisa da catedral. Aí eu pensei que eu tinha que buscar 4 temas que, de uma certa forma, impacta as pessoas de uma maneira ou de outra, que incomoda qualquer cidadão, seja ele rico, pobre, mediano. Então, a questão do lixo. A questão do lixo é uma coisa assim, a questão da zeladoria da cidade, a questão de você chega no final de semana, no final do dia na tua casa, você vê a quantidade de lixo que você produziu. Logo depois, então, da Black Friday, você vê a quantidade de caixa que tem. Então, eu comecei a pensar como é que a gente faz. Isso é uma riqueza tão grande. E aí, com os números na mão, de tudo que é descartado, só 0,6% é aproveitado. Falei, então isso aí é um caminho. Então vamos tentar começar a falar sobre a questão do lixo. O segundo assunto é a questão da vacinação. Isso é uma coisa que me pega assim muito barbaramente quando assim você lê assim no jornal. O Brasil perdeu 2 bilhões, B de bola, bilhões de reais de vacinas que foram jogadas fora, porque perdeu validade, mau acondicionamento, enfim. Falei, vamos falar sobre esse assunto? Sabe o filme Vamos Falar Sobre Kevin? Vamos falar sobre Kevin. Vamos falar um assunto que é sensível. Tem muita gente que fala, não vou tomar vacina. Mas assim, a gente precisa conversar sobre esse assunto. E o terceiro assunto é a agenda ESG, que eu acho que é umas letrinhas que todo mundo fala, sustentabilidade, as empresas grandes falam sobre isso, eu acho que a ESG tem que estar na nossa vida. Eu não posso passar por um morador de rua e fazer de conta que ele não é assunto meu. Eu não posso não pensar que eu tenho que ter governança na minha vida, nas minhas coisas. E não pensar em sustentabilidade, porque esse planeta não é meu, né? Esse planeta é nosso. E, por fim, voltar para o centro da cidade, porque não adianta a gente deixar a catedral linda, maravilhosa, e as pessoas não vão lá porque tem medo de ser assaltada, porque é sujo, porque não tem iluminação. Então, vamos falar sobre o centro. Então, esses 4 temas, que a gente vai trabalhar ele de 3 em 3 meses, envolvendo as pessoas que estão diretamente ligadas a cada tema e a comunidade de uma maneira geral.
Então eu comecei a fazer esse trabalho, e aí no caso, por exemplo, do lixo, que é o primeiro, a gente conseguiu, nós vamos atacar 2 frentes, a educacional, que é a educação ambiental para criança, trabalhar isso dentro das escolas, e na comunidade. Então a gente resolveu fazer um projeto piloto, que é um projeto piloto aqui no Jardim Irajá, quer dizer, uma área controlada, que é baseado basicamente na teoria das janelas quebradas. O que é? A teoria das janelas quebradas é o seguinte: se está cuidado, ele vai ser preservado. Se ele estiver quebrado, vai continuar sendo quebrado. Então, é baseado nisso em que a gente vai propor. Aí a gente inicialmente tinha pensado, vamos falar para as pessoas, cuide do seu quarteirão. Aí as pessoas começaram a dar opinião, falou, Bel, você vai falar para cuidar do seu quarteirão, o vizinho vai deixar o outro vizinho cuidar. Vamos pedir para ele cuidar só do quadrado dele, só da calçada dele. Aí um cuida da sua calçada, outro da sua calçada, outro da sua calçada, e assim sucessivamente. Eu, por exemplo, moro num prédio, que é um prédio, outro prédio, eu fico aqui no meio e tem outro prédio aqui. As nossas calçadas, maravilhosas, tudo muito cuidado. Você vira, você passa pro outro lado da rua, é uma loucura, tá tudo sujo. Quer dizer, como é que pode uma calçada estar limpa de um lado e a do outro lado? Quer dizer, vamos falar para as pessoas que estão do lado de cá, gente, vamos cuidar também? O que é cuidar? Tirar o papel, a garrafa, a sujeira e colocar num saco adequado? Então, basicamente, é isso que a gente está propondo, uma coisa muito simples. Não tem grandes investimentos, não tem grandes tarefas. As tarefas são bem e podem ser muito bem divididas. Então, a gente dividiu essas tarefas e a coisa está, assim, tomando uma proporção que é muito legal ver as pessoas interessadas em resolver. E eu não tenho dúvida que tudo vai caminhar e vai dar certo, porque com essa executora, né, e que não desiste, e eu acho que uma coisa que eu quero te falar, Bel, assim, para além de resistência, para além de constância, tem uma coisa que te define, que é resiliência. E num lugar onde você podia ter feito tantas alterações de rota, você permanece e na mesma essência, nos valores, no que acredita, e você vai sentir essa validação, já deve sentir, porque é muito inteligente, eu já conversei com você sobre isso, que a gente já vive um movimento, as pessoas estão exaustas. A tecnologia, ok, mas essa coisa do consumo pela internet, e aí eu acho espetacular que uma vez você me disse isso, eu acredito muito que não é retrocesso, mas a gente precisa em alguma medida retomar. Então é retomar pautas que sempre foram e sempre serão importantes e que você nunca abriu mão, por isso dessa constância da sua vida, e sem desistir daquilo que você acreditou e plantou aí nesses 40 anos, né? Então essa retomada. Eu acho isso de uma firmeza, assim, louvável. Então, eu queria mesmo que você tivesse falado disso aqui com as suas palavras, porque eu tentei materializar isso em oportunidades que eu estive para outras pessoas saberem, mas não ia ser como você colocar a sua impressão, enfim. Então eu quero, assim, te agradecer demais, tirar o seu tempo, tá aqui conversando comigo sobre isso e sobre assuntos que são realmente muito importantes, né? Não só para a pauta das mulheres, que a gente quis homenagear essas mulheres que constroem, mas para todas as pessoas que estão ouvindo o que você pensa, o que você quer, o que você deseja e continua lutando, né, para Ribeirão, pro teu entorno. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Essas histórias falam de decisão, de persistência e da capacidade de seguir em frente. Mulheres que se reinventaram, que enfrentaram desafios e que continuam traçando seus próprios caminhos com autenticidade. Você ouviu Além do Óbvio, temporada especial, Mulheres que Constroem Caminhos. Comigo, Giovana Tarazzi Jurca, e com as minhas convidadas. Obrigada por estar aqui. Até o próximo episódio.